Olá, tudo bem? Doenças respiratórias bovinas. Esse é o assunto do quadro em discussão dessa terça-feira. Fique ligado porque o Ouro Fino em Campo está começando e o programa está cheio de soluções para você. O Vale do Araguaia é uma das regiões mais importantes da pecuária mato-grossense. O lugar tem uma criação extensiva focada principalmente em gado de corte. Os pecuaristas contam com o suporte da loja Agrobrasil no fornecimento de soluções para a sanidade e para a reprodução do rebanho. A Revenda é uma das grandes parceiras da Ouro Fino em Mato Grosso. E essa história você conhece agora. Vale do Araguaia, encontro de rios e berço de uma das mais importantes criações de gado de corte do país. Estima-se que o rebanho da região ultrapasse 6 milhões de cabeças. Há 30 anos não era assim, mas Jarmes Crispim viu oportunidades e resolveu, depois de se formar em medicina veterinária em Goiânia, ir para a cidade de Barra do Garças. Crispim ficou mais de uma década na cooperativa e nos anos 2000 abriu com sócios uma loja. Mas o grande sonho foi realizado mesmo no ano 2000, quando, junto com os filhos, abriu um comércio agropecuário, a Agrobrasil. Ao lado dos 3 filhos, conseguiu criar uma loja referência para o produtor rural. A questão da família ajuda muito a gente, eu acho que é pela maneira de a gente tratar o cliente, que a gente não tem ele só pela relação comercial. A gente acaba criando um vínculo de amizade com a maioria dos clientes que a gente atende, está presente no negócio dele. Eu já tenho um filho que é veterinário, vem somar comigo, o outro filho é comercial, que é muito ligado à área comercial. A minha filha é financeira, quer dizer, tudo veio somar. Da família Crispim para as famílias produtoras de Barra do Garças, Confresa e Ribeirão Cascalheira. Todos recebem um atendimento especial nas 3 lojas da Agrobrasil. No mercado nosso é complicado ter pessoas de confiança. E aqui, o lugar que eu encontrei um pessoal que trabalha honestamente, com seriedade no que está fazendo. É considerada a segunda casa para os tradicionais pecuaristas da região. A loja tem um diferencial, os funcionários eles vestem a camisa com muito amor, com muita garra. E nós temos um diferencial aqui, que além da venda, a gente tem um acompanhamento técnico, sempre que a gente precisa, a Agrobrasil está na nossa fazenda, nos prestando serviço e nos direcionando e nos orientando. Sou cliente dela, compro, e primeiro que tem de tudo, um bom atendimento, um bom relacionamento que eu tenho com o Crispim, que é o proprietário da loja. Nas lojas, o cliente tem acesso a tudo o que precisa. Destaque para as soluções veterinárias Ouro Fino, procuradas para a sanidade e reprodução do rebanho. A Ouro Fino já é uma firma tradicional, eu tenho confiança, como disse, nela. E a indicação do pessoal do Crispim aqui, que são veterinários, etc., isso me traz uma garantia de qualidade de produto. Todo o planejamento nosso é discutido junto com a Ouro Fino e com a Revenda, no caso a Agrobrasil, né? E a gente vai coletar os dados aí para fazer a parceria. Comecei a usar Ouro Fino, gostei do protocolo e continuo até hoje porque é um produto que dá certo e eu tenho todo o apoio da Agrobrasil, que me dá um apoio muito bom. E como é um produto bom, você não pode trocar por outro na dúvida. Dá resultado. Dá muito resultado, Tanto é que acabei de fechar o protocolo Ouro Fino. Ouro Fino e Agrobrasil. Uma parceria que contribui para o desenvolvimento do Vale do Araguaia. Hoje a gente tem um vínculo de amizade com praticamente toda a cadeia do Ouro Fino. Então, para nós, estamos em casa. Estarmos presentes na Agrobrasil como um parceiro que tem uma logística até a região extrema do Vale do Araguaia é fundamental para os nossos objetivos como Ouro Fino. O balanço final de todo este trabalho não poderia ser outro para Crispim. Sucesso! Sou um vencedor, porque eu vim para o Mato Grosso recém-formado, numa dificuldade danada, e depois que eu abri a empresa, eu e os filhos, a gente só tem a somar. Eu hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que agradeço muito a Deus, e o que nós conseguimos até agora, para nós, é muito importante.
seguir, eu recebo no quadro em discussão o médico veterinário e professor da Universidade Federal de Uberlândia, João Paulo Salti, para um bate-papo sobre doenças respiratórias bovinas. Fica aí que eu te espero aqui. Ô, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e tá fazendo sucesso? Ah, é, Thiago. Quem é? Superium, a nova dupla da Ouro Fino, Fipronil e Fluazuron. Superium é um ectoparasiticida de uso puron com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é Superium. Ouro Fino em Campo está de volta. As doenças respiratórias são um problemão na pecuária. Saiba mais sobre o assunto agora no quadro em discussão. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Ouro Fino em Campo o João Paulo Salti. Ele é médico veterinário e professor da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. João Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Obrigado, prazer é meu. Bom, para começar então o nosso bate-papo, vamos falar desse complexo de doenças respiratórias. Bem interessante, um assunto que está em pauta, né? Principalmente nessa época do ano, que agora a gente começa a ver uma incidência, né? Um aumento desses problemas, principalmente nos bezerros e naqueles animais que estão indo para o confinamento. Nesse complexo, qual que é a principal doença? A gente pode dizer que a principal doença realmente está relacionada à pneumonia, né? Aqueles problemas respiratórios envolvendo principalmente o pulmão. Então, a fase inicial de vida do bovino é a mais crítica. O bezerro é quem sofre mais com a pneumonia? Sim, com certeza, porque é o primeiro momento em que o animal está entrando em contato com os agentes, os principais agentes que causam, né? São agentes virais, agentes bacterianos. E nessa fase ele ainda não tem uma resposta, né, a esses agentes ideal, né, que se esperava desses animais. E quais são os sinais clínicos? A gente percebe tosse, né, a presença de secreções na narina em excesso. Às vezes essas secreções elas começam a apresentar um pouquinho de secreção purulenta. Esse animal, pelo fato dele estar com esse processo infeccioso, ele para de alimentar, né? Para de tomar leite, principalmente, começa a emagrecer, começa a ficar desidratado. Às vezes você vê aquele olho bem fundo, né? Que a gente chama de anoftalmia lá na universidade, mas que o proprietário vai verificar que realmente aquele olho fica bem fundo, bem ressecado. Certo. João Paulo, pode matar a pneumonia? Pode, né? Mas não é o que a gente percebe no dia a dia do campo. O que a gente percebe é que esse animal ele fica abatido, fica mais fraco, o proprietário vai lá, ele medica, né? Normalmente ele medica, ele consegue identificar rapidamente isso, porque é uma doença fácil do proprietário ver, né? Ele está acostumado lá em casa, né? Na sua casa, a ter processos respiratórios também, né? Então ele medica e o que acontece? Esse animal normalmente ele não vem a óbito, mas ele fica doente e dificilmente ele volta a tomar, né, a se alimentar e atrasa todo aquele processo que seria natural de 2, 3 meses, ele está desmamando, agora ele fica mais tempo nessa fase. Bom, então vai atrasar o desenvolvimento dele e com isso vai prejudicar ali o restante da vida desse bovino? Com certeza. Impactando inclusive no lucro do produtor? Isso, atrasa todo o processo. A gente tem que pensar que essa fase é que vai fazer com que aquela bezerra que lá na frente vai dar leite, né, que vai dar financeiramente, vai resguardar o proprietário, e a gente tem que pensar que toda essa fase, se ela teve problema nessa fase inicial de bezerra, ela provavelmente não vai ser uma boa, né, vaca, a produção de leite não vai ser o ideal. Muito bem, a gente está num período, né, que é considerado seco e muitos produtores trabalham com um sistema de confinamento e a gente escuta falar que em confinamento acontece muito pneumonia, né? Por quê? Bom, esse é uma outra categoria, que se a gente fosse colocar, né, os problemas respiratórios seria realmente nos bezerros, que a gente acabou de comentar, e nos animais que vão para o confinamento.
Então, nessa época que a gente está agora, né, que é uma época fria, as temperaturas elas abaixam, a umidade, pelo menos na minha região, na região de Minas Gerais, uma parte de Goiás, a gente tem uma época bem seca, então durante um bom período não chove, né? Então a gente tem duas situações que não são interessantes para os problemas respiratórios. Então esses animais, nessa fase, eles estão, né? A gente tem um outro fator importante. Esse animal ele estava no pasto, né? E agora ele vai para um outro sistema de produção, onde a base de alimentação dele era, né, o volumoso, e agora ele vai comer concentrado. Então, essa adaptação já gera um estresse. A gente tem um fator importante aí. O outro fator é o transporte desses animais. Então, eles saem da fazenda, né, e eles vão para um outro local, onde normalmente vai ser confinado. Então, esse transporte é que faz com que baixe bastante a imunidade, e aí a presença de um vírus ou de uma bactéria responsável pela pneumonia é que vai causar esse problema. Bom, então é o estresse que deixa o sistema do bovino mais vulnerável e acaba surgindo a pneumonia. Isso mesmo. Bom, e tratamento, João Paulo, como que deve ser feito? Bom, a gente tem que pensar que esses problemas respiratórios, e aí a gente vai focar na pneumonia, normalmente eles são causados ou por vírus ou por bactérias, né? Mas mesmo que a causa inicial tenha sido o vírus, normalmente a gente tem uma infecção secundária que é a bactéria. Então a gente basicamente, contra vírus a gente não tem um tratamento, né? Hoje infelizmente, né, direto. Então a gente trata ou essa infecção primária ou a secundária pela bactéria. E aí a gente entra, né? A gente tem acesso aos antimicrobianos, né? E temos uma vasta, assim, alguns medicamentos que são eficientes nesse momento. Mas a gente realmente trabalharia com os antibióticos. Bom, tem algum princípio ativo do momento aí que está sendo muito utilizado nesses casos de doenças respiratórias, especificamente da pneumonia? A gente tem trabalhado bastante com um relativo sucesso, né, com bezerros. A gente tem utilizado a marbofloxacina. Algumas vantagens pelo fato da gente estar utilizando ela é que é uma aplicação única, né, então a gente teria uma facilidade, não ter necessidade de estar, né, tratando, e um sucesso, porque como eu te disse inicialmente, normalmente a pneumonia não mata, né? Ela faz com que esse animal ele fique debilitado por mais tempo. Então, a gente precisa de uma droga ou de uma base que faz com que você tenha uma resposta rápida ao tratamento. E a marbofloxacina tem sido uma das opções que a gente tem bem interessantes no mercado. Bom, para encerrar o nosso bate-papo, só para chamar a atenção do produtor que está nos assistindo, você disse que as doenças respiratórias podem surgir ou por bactéria ou por vírus, né? No caso do vírus, né, então é um problema que é contagioso, né? Então, o produtor tem que ficar atento e já separar esse animal que foi diagnosticado com a doença respiratória para não contaminar os outros? Isso é uma prática que é extremamente interessante, né? Mas a gente bate naquela situação do dia a dia das fazendas. A gente percebe que esse é um manejo que seria excelente se fosse usado, perfeito, eu orientaria a fazer isso, mas às vezes é difícil de você inserir isso dentro de uma fazenda que não tem uma estrutura tão grande e que é a nossa realidade, né? Hoje a gente vê poucas fazendas grandes, né? A gente vê fazendas um pouco menores que é difícil, mas eu orientaria a fazer isso que você está falando. Ok, João Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no Eurofino em Campo. Até a próxima. Obrigado. Bom, hoje o assunto do quadro em discussão foi doenças respiratórias em bovinos e você pode sugerir temas, é só mandar um e-mail para ourofinoemcampo@ourofino.com ou então ligar no 0800 941 2000 e tem mais uma maneira, o WhatsApp 16 98181 8687. A edição de hoje termina aqui, ó. Amanhã tem Eurofino em Campo, ao vivo às 11h30 da manhã, hora de Brasília. Não perca, eu espero você. Tchau!